Fala galera, beleza? Eu sou o Usni e você está em mais um vídeo de psicologia. Nós vamos falar de psicologia da identidade. Hoje nós vamos falar do último vídeo dessa playlist sobre psicologia da identidade. Você com certeza viu os outros vídeos. Se você não viu, é interessante você ver, porque são 5, 6 vídeos só sobre psicologia da identidade. E lá a gente constrói a ideia de algumas teorias sobre identidade. Como é que a identidade se constrói, certo? Essa é a nossa personalidade. Isso é importante. Uma coisa importantíssima dentro disso é a ideia do estigma, tá certo? Do estigma, e nós vamos entender o porquê. Então já pega aí suas folhinhas, tá certo? Para fazer as anotações. Já deixa o seu curtir aí e vamos lá. Estigma. Uma coisa importante aqui, ó. Qual é a importância de você saber sobre o estigma, tá certo? Bom, primeira coisa é o seguinte, que o estigma, até hoje, ele se perpetua na sociedade. Até hoje, ele é o fator que causa fragilidades emocionais. Ele é o fator que causa doenças. Ele é um fator que causa muitos danos na sociedade. O estigma é uma ferramenta muito perigosa, tá? É uma situação muito perigosa, certo? E o que é o estigma, tá? O estigma é o seguinte, ele é uma marca, um atributo que vai ser carregado por quem? Pessoas, grupos e povos, tá certo? Vão ter pessoas que vão ser estigmatizadas, povos e grupos, tá? Isso é importante. Então, dois pontos já vimos aqui. O que é o estigma e a importância dele. É importante saber, até porque você, curioso, vai identificar isso na sociedade. Você que está estudando psicologia vai identificar isso no seu trabalho, tá certo? E isso está distribuído na sociedade de uma forma muito visível, tá certo? O estigma. E os danos que o estigma causa também, ele é visto com muita facilidade. Então, sabendo o que é o estigma e sabendo como trabalhar essa ideia para tentar reverter essa ideia, é muito importante, tá certo? Bom, o que a gente tem aí então? Então a gente tem o estigma, tá certo? Que vai ser um atributo, vai ser uma marca que vai ficar ali, que vai marcar, né? Que vai pontuar, que vai determinar algumas coisas nos indivíduos, grupos ou povos. Uma coisa importante, o estigma ele não é qualquer tipo de marca, tá? De característica. O estigma ele carrega valores negativos, tá? Coisas pejorativas. Então, por exemplo, quando você fala que um povo é inferior ou quando você fala por exemplo, que fulano é burro e você fica, ou a sociedade ou o grupo fica martelando isso e fica pontuando isso, isso vira um estigma, vira uma marca negativa naquela pessoa, ou naquele grupo, ou naquele povo, entendeu? Então não é só uma marca, é uma marca negativa, é um atributo negativo, tá certo? Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto aqui é o seguinte, o peso psicológico disso, né? A gente pode ter alguns casos importantes. Como assim, peso psicológico? Existem casos que são visíveis, onde o estigma ele acaba fazendo mal às pessoas. E muitas vezes, historicamente. Muitas vezes não é algo que surgiu agora, mas é algo que vem de uma forma histórica. Então a gente tem, por exemplo, aí aqueles que são egressos da prisão, né? Aqueles que saíram da prisão, sofrem aí, são estigmatizados por serem, vamos falar na forma normal, né, ex-cadeeiros, né, assim como outras formas, mas também são estigmatizados. As pessoas que saíram de instituições psiquiátricas também, né, ou louco, ou problemático e tal, então são estigmatizadas, são pessoas que vão acabar carregando aí essas marcas negativas, esses atributos negativos, tá certo? Ser homossexual, também a nossa sociedade está lutando para mudar uma certa cultura do olhar para o homossexual, que ainda é estigmatizado, certo? Muito estigmatizado, então também está dentro desse grupo. As prostitutas ou garotas de programas, ou não sei como é que você chama no seu estado, tá certo? Também são estigmatizadas. Portadores do vírus HIV, isso mudou já um pouco, mas principalmente no surgimento era algo extremamente grande, tá certo? Inclusive tem aí um caso de uma menina que era portadora do vírus do HIV e ela tinha 6 anos, ela foi expulsa de uma escola, tá certo? Porque descobriram que ela tinha HIV e ela foi impedida de entrar numa outra escola. A menina de 6 anos de idade. Então é um caso de extremo constrangimento, né? Então, outra coisa importante aí, né?
grupos estigmatizados. A gente tem os judeus na Alemanha nazista, isso vai se perdurar por muito tempo, tá certo? E a gente vai ter também aí, na América do Norte, a situação dos negros no momento do apartheid, tá? Então, quer dizer, todos esses exemplos que eu estou dando aqui são situações históricas conhecidas, tá? São situações muito mais amplas, que são geralmente grupos estigmatizados, tá certo? Os seus indivíduos e o grupo em si estigmatizado. Alguns deles, como os judeus, o povo judeu era estigmatizado, né? Por outro povo, certo? Então isso é importante da gente entender, né? O peso, o quanto que o peso do estigma, de se carregar o estigma, afeta grupos às vezes gigantescos, como povos inteiros, tá certo? Isso é importante para saber o peso que se dá, porque não confunda o estigma com o bullying, tá? Por exemplo, o estigma, ele é algo que, se a gente for pegar o estigma e comparar com o bullying, a gente pode pensar que o bullying, ele é um mecanismo do estigma, certo? Então, por exemplo, o bullying geralmente vai trabalhar de uma forma mais individual, né? Vai colocar uma característica negativa, às vezes, em um indivíduo, tá? Então, o bullying é como se trabalhasse de uma forma mais individual. O estigma, ele tem uma pressão maior, uma dinâmica maior, e a gente vai ver aí que, geralmente, os estigmas, eles são históricos, né? Eles têm um tempo maior de vida, tá certo? Ele não é algo que surgiu imediato, uma coisa nova. A maioria dos estigmas hoje são coisas que já têm uma história, tá certo? Um processo de história na humanidade, tá certo? Em algum momento. Bom, e aí é o seguinte, pensando que os estigmas são atributos negativos do valor, tá certo? Como assim? O estigma, ele não vai ser só uma marca superficial. O estigma, ele vai se tornar um atributo. Ele é como se fosse algo que vai fazer parte de você que é negativo. Por exemplo, o judeu, né? Ele é um judeu. É um povo, né? Um grupo ali, um grande grupo, é um povo. Não é algo nele que é negativo. O que era estigmatizado era o próprio judeu, era o ser judeu. Olha só que doideira. Então, muitas vezes, algo que não dá pra você tirar, por exemplo, pô, você fica feio de piercing, você tá feio porque você tá cheio de piercing, por exemplo. Tô dando um exemplo aqui, né? Tô estigmatizando quem tem piercing. Brincadeira. Não, tô dando um exemplo. Se você tirar os piercings, porque é uma coisa removível, aí beleza, você pode ter acabado com aquela situação de estigma. Agora, quando você é o fator do estigma, a sua pessoa, né, a sua identidade naquele momento, como por exemplo os judeus que é um povo, então se torna algo que é um atributo dele, faz parte dele, algo que faz parte dele e é intrínseco a ele, é um pedaço dele, né? Então não é algo tão fácil de se livrar. Então isso é a dimensão do que é esse estigma e de onde o estigma pode chegar, né? Ele pode tratar da sua beleza, por exemplo, que você é feio, 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 e aí você pode mudar essa condição, né? Isso é um tipo de estigma que vai ter um fim, tá certo? Isso é importante, o estigma pode ter fim, né? Ele tem um começo e ele pode ter fim, não significa que ele vai ter, né? Tem alguns estigmas aí que são carregados por pessoas e grupos até hoje, né? E tem grupos e pessoas que fortalecem estigmas em outros até hoje, né? Então, quer dizer, ele pode ser de uma forma mais superficial e ele pode, inclusive, ser de uma forma mais profunda, até levar à situação em que você, o indivíduo, você como mente e corpo, é o próprio estigma, né? Vamos dizer assim. Então isso é muito importante porque é algo muito pesado que pode determinar a vida das pessoas. E você vai estar começando a entender agora o porquê que estudar a identidade é importante também estudar o estigma. Porque muitas pessoas constroem a identidade delas segundo o estigma, né? Segundo a forma que elas são estigmatizadas, certo? Bom, e aí é o seguinte, muitas vezes esses grupos, povos, indivíduos, eles vão tá dentro dessa situação, são estigmatizados, tá certo? Carregam essas marcas e muitas vezes, olha só, eles vão ter alguns poucos destinos, principalmente quando esse estigma ele é muito forte, ele causa uma pressão muito grande nas pessoas. Por exemplo,
uma das coisas interessantes de pensar que 2 destinos são pensados por aqueles que são estigmatizados. Primeiro, tá certo? Ou eles vão ter um destino de exclusão, se excluir ou ser excluídos dos grupos, dos povos, ou das suas relações, de algumas relações, ou todas, né? Ou eles vão sofrer essa exclusão aí, ou eles vão se ver também, alguma dessas partes, alguma das pessoas, em uma posição de luta, de reivindicação dos direitos, de tentar mudar essa situação do estigma. Isso é muito importante, certo? Então, quer dizer, o estigma ele vai trazer esse mecanismo, certo? A pessoa, ela não só é estigmatizada, como ela também vai sofrer uma reação de posição, né? Ou de exclusão, ou de ir pra cima, de cobrar, de querer mudar esse quadro. Tudo isso, lembrando, com uma questão, sempre um peso de sofrimento psíquico-social, tá? Psicossocial, tá? Olha só, interessante. Uma coisa interessantíssima que o livro vai colocar pra gente, pra quem não sabe, nós estamos estudando o livro Psicologias, tá certo? O link dele tá aqui na descrição, quem quiser comprar com a nova capa, é esse daqui, ó. Certo? É que eu tô com uma versão PLT, mas a capa geralmente é parecida. Tá vindo desse livro, sobre o capítulo Psicologia da Identidade, certo? Então, uma coisa que o livro coloca de uma forma muito legal é que quando a gente observa o estigma, quando a gente observa a dinâmica do estigma, que o estigma ele não é geralmente construído pela própria pessoa, ou pelo próprio grupo, ou pelo próprio povo. Ele geralmente é produto de um outro, de um segundo ou de um terceiro que está fora, geralmente, daquele povo, né? Então, por exemplo, quem é que estigmatiza os pobres? Não são os próprios pobres, na sua grande maioria, tá? Estigmatizar de uma forma real, né? No mundo real, vem dos ricos, classe média, por exemplo. Estigmatizar os pobres, tá certo? Deixar essa marca negativa nessa vida, que é uma vida daqueles que têm menos condições econômicas, tá certo? De vida. Então, quer dizer, sempre é um grupo que vai estigmatizar o outro, uma pessoa que vai estigmatizar a outra. Sempre não, mas na maioria das vezes, tá certo? Isso vai sendo reforçado. Isso significa que a gente percebe que nessa dinâmica vai ficando claro o quanto que a sociedade sofre em entender e perceber o quanto é difícil para as pessoas aceitarem o diferente, aceitarem o outro. Né? Muito difícil de acontecer essa relação devido à nossa subjetividade. Você quer entender mais sobre subjetividade e subjetivação, que é importantíssimo, é tema central em psicologia. Vou deixar um vídeo aqui para vocês, tá certo? Vou deixar até marcar aqui o tempo. Vou deixar um videozinho no card aqui em cima sobre psicologia, sobre subjetividade e subjetivação. Tenho certeza que você vai gostar, é um vídeo bem esclarecedor, certo? Bom, então dentro dessa nossa subjetividade, subjetivação, né? Nesse processo, nós vamos passar por momentos onde vamos ser estigmatizados, como eu disse, de forma temporária ou de forma mais permanente. E isso mostra pra gente como a sociedade ainda está frágil, né? Nas suas relações, nas suas dinâmicas de um com o outro. Isso mostra, como está escrito na frase de uma forma magistral, está escrito assim, ó. O estigma revela que a sociedade tem dificuldade de lidar com o diferente. Isso a gente vê de uma forma muito clara, certo? Próximo ponto. E aí é importante, como o estigma se perpetua ao longo do tempo. Isso aqui é importante. Nós vamos ter várias formas de estigma, vamos ter aqueles mais modernos, tá certo? Vamos ter aqueles estigmas que ainda não ganharam força de grupos e povos, mas eles são passados de uma forma sutil dentro da educação, por exemplo, familiar, tá? Mas o estigma ele vai se passar, vai se perpetuar, geralmente quando as gerações futuras elas vão tendo um ensino sobre aquele valor. E elas continuam, então, alimentando aquela forma de ver o outro, aquela forma de entender o outro, aquela forma de entender o outro povo, de lidar com o outro. Quer dizer, nessa educação, ela vai acabar representando a geração passada que produzir esse estigma no outro, né? Ela vai representar, ela vai aplicar e vai desenvolver novamente essa estigmatização do outro, certo? Então, quer dizer, isso vai se proliferando pela sociedade. Isso tem a ver
com muitas dinâmicas, dinâmica política, dinâmica econômica, dinâmica social. Isso faz parte de várias dinâmicas, né? A dinâmica política é uma das principais, porque a dinâmica política que vai determinar, de forma geral, dentro de uma dinâmica de povo, vai determinar o seu comportamento e os seus valores, né? Então, se essa dinâmica política ela estigmatiza, por exemplo, os pobres, se sempre essa dinâmica política estiver no poder, sempre ela vai estigmatizar os pobres, porque já é uma dinâmica daquela daquela estrutura política, tá certo? Essa dinâmica. Se você muda, então, por exemplo, o governo, ou você muda o Estado administrativo, você muda o ente maior que é a política, ou a ideologia política, você vai mudar, então, a visão e a dinâmica, a abordagem sobre a questão de pobre ser negativo, por exemplo. Essa estigmatização tende a diminuir. Então, quer dizer, isso vai se proliferando porque existem grandes instituições como a cultura, como a política, certo? Como a dinâmica social, como a economia, que vai fazer proliferar e dar continuidade à forma de estigmatização, certo? Assim como algumas também vão eliminar e vão encerrar formas de estigmatização, certo? Outras vão substituir formas de estigmatização. Mas assim, a gente já percebe que é dessa forma principal que o estigma vai ser passado para frente e vai se proliferar, tá certo? Então isso é muito importante, vai se perpetuar e vai se mantendo aí com vigor, com energia, chegando muitas vezes até os nossos dias de hoje, tá certo? Próximo ponto. Sua identidade vai incorporar este atributo de valor negativo. E aí tá a grande questão da psicologia falar sobre o estigma. Porque conforme o estigma ele vai batendo na sua cabeça, falando, eu vou dar exemplos aqui, esse estigma vai criar uma situação, e você vai criar uma situação, e a sua mente também, né? Onde você pode acabar incorporando esse estigma, né? Incorporando você vai pegar aquele valor que estão falando de você, ou que está chegando até você, esse valor, esse atributo negativo, e você vai começar a colocar ele para dentro, como se ele fizesse parte de você, como se você acreditasse naquilo, causando grande sofrimento. Vou colocar 3 exemplos aqui, tá certo? 2 exemplos, na verdade. Um, por exemplo, é aquela questão do adolescente achar que é feio, né? Ah, eu sou feio. Muitas vezes acontece isso, né? E eles sofrem muito, é motivo de muito sofrimento psíquico, né? Emocional, muito forte. Isso, se for toda hora falado, reforçado, a palavra aqui é reforçado, for reforçado, porque se você falar 1, 2, 3 vezes, beleza, mas se você ficar falando, e outras pessoas, por exemplo, falam também, ou grupos falam também, isso vai sendo reforçado, isso vai tomando um ar de certa verdade, e pode ser que aquela pessoa assuma como verdade, e tá aí um problema, né? Então, quer dizer, essa questão do adolescente, da beleza, que é pregada hoje nas revistas, né? A beleza ideal, o corpo ideal, né? Como a gente pode dizer, as características ideais físicas e às vezes comportamentos, isso monta um universo de estigmas, porque todos que estão fora daquilo podem ser estigmatizados por não estarem no padrão. Então, quer dizer, olha como se perpetua isso e olha uma forma, um exemplo de estigmatização de uma forma muito sutil, que é falar que uma pessoa é feia e ir reforçando essa ideia. Outra é chamar a pessoa de burra, né? Tem aquele professor que sempre chama aluno de burro, né? Que não é capaz e tal. Isso pode se tornar um estigma. E você, como isso vai ser mostrado, pode acontecer uma dinâmica muito louca, onde você vai passar por um processo em que você pode começar a se perceber daquele jeito. Então a pessoa, por exemplo, fala que você é burra. 1, 2, 3 vezes fala que você é burra. Primeira coisa que você vai acentuar é os seus erros. Quando você errar na escola, aquilo vai ser mais acentuado para você, porque você vai ter uma percepção maior, porque aquilo já tem um nome, já tem um universo para ele, que é você errou porque você é burro. Então, o seu olhar para aquilo que você fizer errado vai aumentar, né? Para o jovem, para o adolescente vai aumentar, para a criança vai aumentar. Por quê?
Porque aquilo já está nomeado, aquilo já está determinado, é mais fácil dela identificar, e quando ela identificar, aquilo causa uma dor e afeta ela, e ela acaba absorvendo isso, tá certo? Então, nesse processo, vão se reforçando e ela pode internalizar esse estigma, né? Colocar esse estigma para dentro. Então, quer dizer, isso aqui é muito importante entender, porque a partir do momento que ela coloca isso para dentro, isso começa a ter, então, um valor para ela, isso começa a fazer parte da identidade dela. Olha que interessante. A identidade dela agora tem um traço de carregar um estigma. E essa pessoa era uma pessoa X, agora ela é uma pessoa X com um estigma, né? Então ela incorpora isso, vai fazer parte da personalidade dela. E você deve conhecer talvez pessoas assim. Pessoas que no dia a dia falam, ah não, é que eu sou burra mesmo, ah, é que eu sou lenta, ah, é que eu sou lerda, é que eu sou preguiçoso, ah, é que eu sou feio, ah, é que blá 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 blá. Pessoas que se estigmatizam. Elas internalizaram muitas vezes posições que outras pessoas construíram sobre elas. E muitas vezes não é verdade, né? Então, esse estigma, essa marca negativa, facilmente pode ser colocada para dentro pela gente e pode ser absorvida e transformada em parte da nossa personalidade, certo? Olha o perigo para uma saúde psíquica, né? Psíquica social, certo? Bom, e é o seguinte, pode ser estigmatizado, o estigma, né? Pode surgir em dois mecanismos, vamos dizer assim. O primeiro deles é quando você nasce, desde que você nasce. Por exemplo, os judeus. O judeu, ele nasce sendo estigmatizado, pelo menos a partir da Alemanha nazista. Por quê? Porque lembra que não é um traço que é uma coisa externa dele. É ele mesmo. O ser judeu era estigmatizado. Era carregar um estigma, certo? Então, quando ele nascia, ele já nascia estigmatizado. Ele já tinha aquele estigma. Não tinha como ele se livrar simplesmente e escolher trocar de roupa. Não, ele é um judeu, ele é estigmatizado. E tem os estigmas que vão aparecer no nosso dia a dia durante a vida, né? Então, por exemplo, vamos colocar no caso do homossexual, né? Um exemplo mais claro. A pessoa passou um período da vida e depois assumiu uma homossexualidade. Antes ela não tinha um estigma, pelo menos não esse, né? Então estava passando por um processo de vida e durante esse processo de vida ela vai entrar em uma situação, em uma condição onde estigmas vão começar a chegar até ela. Ela vai começar a ser estigmatizada por algo, tá certo? Então, são esses dois mecanismos, né? Ou quando você nasce, ou no seu processo durante a vida, tá? Isso pode acontecer. Bom, e aí ela vai mexer aonde? Ela vai transformar, primeiro, sua autoimagem e sua autoestima. A forma como você se percebe, a forma como você se vê, a forma como você se entende. Então o estigma não é só uma marca que vão colocar e você vai ficar chateado de falam que eu sou burro. Não. Isso vai mexer com você. Isso mexe com as pessoas e coloca elas em outras condições psíquicas e sociais. Por exemplo, se falam que você é feio, uma das condições que podem acontecer é você começar a se excluir, por exemplo, de sair com os amigos, né? De se reunir com a família, porque você acha que você não ser bonito ou ser feio, né? É algo que vai chamar uma atenção negativa e que você vai sofrer. Para evitar esse sofrimento, você fica em casa, certo? E não quer dizer. Isso é importante entender que são formas em que afetam, mexem na gente, que acabam determinando muitas vezes o nosso modo de vida, ou formas em que nós vivemos certos momentos da vida. Quando ela chega ao extremo, ela manda, literalmente, nas formas gerais de como nós vivemos. E isso é importante porque esse é o peso real do estigma, onde ele pode chegar, tá certo? E olha só o quanto sofrimento psíquico essa pessoa pode ter por causa do estigma que ela carrega, certo? Isso é importante. Próximo ponto, o processo de estigmatização acontece aonde? Acontece aonde o processo de estigmatização? O processo é quando aquele traço negativo, aquele atributo, ele começa a ser reforçado. Reforçado, reforçado, reforçado. E ele vai acontecer em todos os âmbitos da sociedade. Todos. Às vezes dentro da família, de uma forma muito sutil, dentro da casa,
falando aí que seu filho é burro, né? Dentro da escola, falando que a fulana é feia, né? Existem várias formas de você colocar traços negativos na pessoa e reforçar isso, e isso se transformar em estigma, em um traço que vai atingir a pessoa, o grupo ou o povo, de uma forma determinante ou de uma forma muito grande, tá certo? Então isso pode acontecer em todos os lugares, das formas mais sutis, em uma conversa, ou em uma rejeição, né? Ou em piadinhas, ou isso pode acontecer de uma forma mais escancarada, tá certo? Mas isso pode acontecer de todas as formas, em todos os lugares. Na sua casa, na sua família, na sua escola, no seu trabalho, no seu lugar de lazer, por exemplo, lugar de entretenimento, né? Isso pode acontecer no seu lugar de, por exemplo, de dinâmica religiosa. Meu, em todos os lugares o estigma ele pode acabar te atingindo. Então, o estigma, o processo de estigmatização parte de todos os lugares possíveis. A gente tem que observar para ver o porquê, a raiz dele, qual a necessidade dele, o porquê que ele acontece, tá certo? Então, quer dizer, todos os lugares que você imaginar não tem vai acontecer um processo de estigmatização, tá certo? Isso é muito importante de entender para não excluirmos qualquer possibilidade de achar que em algum lugar isso não é capaz de acontecer, tá certo? Isso pode acontecer sim em qualquer lugar, tá? Vamos lá. Quando a pessoa pauta sua vida baseada no estigma. Quando ela pauta sua vida baseada no estigma, ela já chegou num ponto onde aquilo tá trazendo para ela uma perturbação e ela está numa situação do que de sofrimento psicossocial. Então tem pessoas que já estão pautando a sua vida dentro em cima dos estigmas, né? Como eu disse para vocês, tem pessoas que já se excluem porque o estigma já está tão forte sobre ela, sobre, por exemplo, ela ser feia e ela é pobre, então ela não tem condições de mudar. Então vamos supor que ela é pobre, mas vive ali no meio de uma classe média que tem uma ideia de estigmatização mais forte, por exemplo. Estou construindo um cenário aqui, gente, de exemplo. Então ela vai ter essa estigmatização, ser estigmatizada, e o que acontece é que isso vai causar um sofrimento e uma dor muito grande, né? Porque naquele momento ela não tem como mudar aquela condição. Então, é o seguinte, essa pessoa, ela pode basear toda a sua vida, tudo que ela vai fazer, naquele estigma da qual está tomando conta da mente dela, do posicionamento, do qual aquele estigma já está se tornando grande parte da personalidade dela, certo? Então, uma coisa importante é entender é que essa pessoa ela está em um grande sofrimento psicossocial. Psico, porque ele está dentro da cabeça, é uma ideia que vai se transformar em sentimentos, em emoções, né? Nesses fatores que mudam o nosso corpo, que mexem com as nossas sensações, mas ela também vai atingir a sua vida social, suas relações, os seus relacionamentos, tá certo? De uma forma muito perigosa, certo? Bom, é isso aí. Chegamos até aqui, foi um vídeo longo, mas foi ponto a ponto, pautadinho. Espero que você tenha entendido o que é o estigma. Fez suas anotações, curtiu? Bacana, gostou? Deixa aqui, ó. Coloca aqui, eu cheguei, só pra mim saber que você chegou até o final do vídeo, certo? Bom, a playlist é grande, tem bastante vídeos aí. Clica aqui, quando acabar o vídeo, vai aparecer os quadradinhos, vai ter a playlist de Psicologia da Identidade. Convido você a assistir toda ela, tá certo? E quer aprender mais coisas, conteúdos exclusivos, quer certificado de cursos, dos cursos que vão ser apresentados de uma forma mais exclusiva, vem aqui na área de membros, ser membro do canal. É uma merreca e você tem muito conteúdo diferenciado, vai aprender muito mais. Nosso objetivo lá é o seguinte, é melhorar a sua capacidade intelectual, certo? Então lá o conteúdo é muito bacana. Vem ser membro, conhece. Clica aqui embaixo em Seja Membro para você ver o videozinho e conhecer as vantagens, tá certo? Merreca, tenho certeza que você vai gostar. Vem comigo, valeu e até o próximo vídeo. Deixa seu like. Tamo junto.